Oi, meu nome é Juliana, eu sou confeiteira e a minha história com a confeitaria começou em 2015, quando eu decidi deixar de lado a minha formação em psicologia e meu emprego com RH e fazer um curso técnico de panificação e confeitaria no IFSC. Eu sempre fui bem ligada nessa questão do estudo, então eu queria ter esse curso para me sentir segura na hora de trabalhar e realmente foi muito importante. Eu me apaixonei tanto pela panificação quanto pela confeitaria durante o curso técnico e desde então eu venho trabalhando mais especificamente com confeitaria. Eu comecei a trabalhar por conta, na Ju Confeiteira em 2018, que calhou de ser o ano que eu também comecei gastronomia no IFSC, porque pensando nas possibilidades de carreira, eu quis ter um curso superior na área também, então comecei a fazer o curso de gastronomia e como o curso era de manhã, eu não estava conseguindo trabalhar com confeitaria em outro lugar, eu comecei a divulgar um pouco mais o meu trabalho pelo Instagram e foi numa feirinha do IFSC que eu levei pela primeira vez os cookies recheados de chocolate com caramelo para vender assim entre os alunos e a galera gostou e começou a pedir para eu levar para vender nos outros dias. E eu pensei, bom, se eles se interessaram, outras pessoas vão se interessar e eu comecei a anunciar no Instagram. E os meus amigos começaram a comprar, começaram a postar e eu fui desenvolvendo outros sabores. Então foi aí que começou a história da Ju Confeiteira, com os cookies recheados. Agora a minha linha de produtos já está um pouco maior. Em 2019 eu comecei a fazer bolos também recheados e decorados. Já passei por várias etapas, já fiz os nakeds, trabalhei com chantininho e agora eu estou mais uma linha com buttercream, fazendo bolos um pouco mais autorais, resgatando um pouco a pasta americana para fazer decoração. E eu não parei de fazer os cookies também. Hoje em dia eu tenho 5 sabores clássicos dos cookies recheados, que é o de baunilha com recheio de brigadeiro, o de chocolate com recheio de caramelo, o de limão com recheio de limão siciliano, o red velvet com recheio de leite ninho e o de café com recheio de leite ninho. Além disso, de vez em quando aparecem alguns sabores especiais por mês e eu tenho algumas opções de cookies veganos também. E agora a novidade que surgiu esse ano, na verdade que surgiu ano passado com a pandemia, foi vender os cookies congelados numa bandejinha. Então eu vendo, a pessoa assa em casa, isso fez bastante sucesso, porque as pessoas estão mais em casa e tem essa vontade de comer um lanchinho feito na hora e os cookies realmente são melhores quando assados na hora. E esse ano surgiu, agora há pouco tempo, uns 2 meses, o Empaduque, que é um cookie feito na marmitinha e daí esse nome Empaduque veio de ser uma empadinha com massa de cookie, né? Eu fiz uma consulta com os meus seguidores no Instagram e esse foi o nome que ganhou, Empaduque. E daí também está sendo sucesso agora que ele é bem recheadudo. Então hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu faço o meu cookie de chocolate com caramelo. Ao longo desses anos, muita gente já veio me pedir a receita, já veio me pedir segredo de como rechear o cookie, já veio me pedir a receita do recheio de caramelo e hoje eu vou contar para vocês tudo o que eu aprendi nesses anos fazendo esse cookie recheado de caramelo, que foi o primeiro que eu fiz e é um dos mais vendidos até hoje. Então, para fazer esse recheio de caramelo, eu faço, na verdade, um brigadeiro de caramelo e eu preciso só de 3 ingredientes. Açúcar, no caso eu uso refinado, manteiga e o leite condensado. Eu vou começar colocando açúcar na panela e eu já coloco a manteiga também. E vou deixar caramelar. Aqui então ele está começando a caramelar. Eu posso mexer esse caramelo, né? Porque ele é um caramelo seco, só tem um pouquinho de manteiga, então não tem problema, ele não vai açucarar. E daí eu vou mexendo só para facilitar e ficar mais uniforme o derretimento dele. Aí aqui o ponto que eu gosto de usar ele é quando ele começa a borbulhar. Esse ponto do caramelo aqui ele vai interferir na cor, né, do nosso recheio. Aí agora eu vou colocar o leite condensado com bastante cuidado. Eu coloco uma parte.
Daí eu coloco a segunda parte. Aqui quando ele tiver parado de borbulhar, eu consigo parar para raspar o que ficou ali no bowl. Ou então quando eu estou usando direto da caixinha, eu espremo o que sobrou na caixinha. Mas eu deixo ele dar uma estabilizada primeiro. Para ver o ponto desse brigadeiro, eu acho ele um pouco diferente dos brigadeiros tradicionais. Porque se a gente mexer ele até o ponto de que ele faz a cambalhota completa, ele vai ficar muito duro na hora de enrolar. Então, eu vejo o ponto dele pela temperatura. E aqui eu mexo até ele chegar a 110 graus. Esse é o ponto. Porque se a gente for fazer aqui o ponto de cambalhota, novamente, ele não vai dar uma cambalhota completa. Então, se a gente estivesse fazendo como é o ponto dos outros brigadeiros, ele ficaria muito duro. Aí aqui eu já desliguei, só mexendo para ele soltar melhor do fundo da panela, não ficar cristalizado. E aqui eu vou colocar num refratário. Aqui na minha produção eu ainda uso o de vidro. Para descansar eu deixo ele em temperatura ambiente, preferencialmente. Eu não gosto de enrolar os doces depois de ir para a geladeira, porque eu acho que fica mais durinho de enrolar. E aqui ele tá um pontinho que fica mais durinho mesmo, né? Para facilitar na hora de a gente rechear o cookie. Então eu prefiro deixar ele esfriando fora da geladeira. Mas cerca de 2 horinhas, 3 horinhas fora da geladeira ele já tá legal pra gente usar. Então, para massa desse cookie de chocolate, o que a gente vai precisar? Açúcar mascavo, açúcar refinado, manteiga. Aqui ela não está exatamente em ponto de pomada, mas ela já está um tempinho fora da geladeira, porque aqui na minha cozinha tem ar-condicionado, então ela não chega a ficar super molinha, mas ela está macia. Ovos inteiros. Farinha de trigo. Cacau. Para essa receita eu vou usar o cacau 50%, mas vocês podem escolher a porcentagem do cacau que vocês vão utilizar. E bicarbonato de sódio. Eu vou bater essa massa com a raquete da batedeira. Começo colocando aqui no bowl a manteiga e os açúcares. Aqui os açúcares, vocês vão ver na descrição a quantidade. Vocês podem variar um pouquinho a porcentagem de cada um, né? Se quiser um cookie um pouco mais crocante, pode usar mais do açúcar refinado. Se quiser um cookie mais macio, pode usar mais do mascavo. Nessa proporção que tá aí, ele vai ficar um cookie um pouco mais macio. E daí eu coloco para bater. Aí quando a gente chega nesse ponto aqui, ó, que o açúcar e a manteiga já virou uma massinha, eu vou incorporar os ovos. E vou bater só até ele incorporar também. Ó. Aí aqui ele já incorporou o açúcar, a manteiga e os ovos. Aqui dá para bater um pouquinho mais, mas eu não vejo muita diferença no resultado final se a gente bater mais. Então, eu já vou incorporar a farinha. E daí aqui eu coloco tudo de uma vez só nessa quantidade, né? Se eu for dobrar ou triplicar a receita, daí às vezes eu coloco um pouco mais em partes para ficar mais fácil de mexer. Mas aqui, como não é uma grande quantidade, eu coloco tudo de uma vez. O cacau em pó. E o bicarbonato,
que eu costumo peneirar, porque senão ele fica com umas bolinhas e é bem desagradável comer uma bolinha de bicarbonato no meio da massa. Aí com a pá, aqui a minha batedeira ela não pega muito bem lá no fundo, então eu tento dar essa puxada para a farinha chegar lá também. Porque senão na hora que eu vou tirar da batedeira tá só um creminho lá no fundo. E agora é bater só o suficiente para isso aqui tudo virar uma massinha de chocolate. Aqui então já virou a nossa massinha. Ó. Esse é o ponto que eu gosto pra gente usar para rechear, que daí a gente consegue modelar bem ela, não fica grudando nas mãos. Então aqui para armazenar ela, eu vou colocar um saquinho em cima e levar para a geladeira. Essa massa aqui hoje, ela já saiu numa textura bem legal pra gente modelar, mas às vezes ela sai um pouquinho mais úmida, mais molinha, daí eu gosto de deixar ela um pouquinho descansando na geladeira. Aí esse saquinho aqui depois eu uso também para forrar a caixinha onde eu vou botar os cookies. Aqui então eu vou bolear o caramelo. Primeiro eu unto uma forma para colocar ele. Eu gosto de untar com desmoldante, né? Mas pode usar óleo, manteiga, o que preferir, o que for mais fácil. Aqui, para minha medida de cookies, eu uso para o recheio uma colher de chá. Eu gosto dessa porque eu acho ela mais fácil de tirar. E eu uso luvas para bolear só porque eu acho mais fácil, porque não fica grudando na mão, né? Então aqui eu vou fazendo a medidinha. No começo, quando eu comecei a produzir, eu pesava um por um. Aí agora, para agilizar um pouco a produção, eu não peso mais. Eu só faço a medida ali. Eu gosto de bolear, né? Apesar de ser recheio, de ficar dentro. Tá pegando? De ficar dentro do cookie, porque quanto mais redondinho ele ficar, mais fácil vai ser na hora de a gente envolver a massinha nele. Porque o segredo para o cookie não estourar é que o recheio esteja envolvendo bem o recheio. Então, eu sempre dou a boleadinha. E todos ficam bem redondinhos. Esse é o ponto bom que eu gosto de usar, porque a bolinha mantém, né? Então, na hora de rechear, o cookie fica muito mais fácil. Se fica um recheio mais molinho, a gente também consegue usar, mas dificulta o trabalho. Como a gente gosta de praticidade e agilidade, a gente perde um tempinho aqui para não perder lá na frente. Agora, para porcionar a massa, eu já deixo ela aqui na embalagem que eu vou usar para congelar. Eu uso o saquinho para colocar no fundo, né? Porque senão a massa gruda na hora de congelar e daí não vai ficar um resultado tão legal. E para porcionar a massa, eu uso uma colher de sopa. Então aqui, essa aqui já tinha ficado na geladeira. Eu faço uma porçãozinha assim, fica mais barrigudinha. E ela já solta da colher e eu já coloco aqui. E daí também fica mais fácil de controlar a quantidade. Novamente, né? No início eu pesava. Essa massinha fica em torno de 25 gramas. Mas hoje em dia eu não peso mais, faço mais na padronização da colher. Essa massa aqui, né, se vocês não quiserem fazer recheada, aí também dá para acrescentar o chocolate picado. Para o cookie recheado,
Eu não gosto de incorporar pedaço de chocolate na massa, porque eu acho que isso dificulta na hora de modelar o recheio e pode vazar. E como já tem o recheio, eu não sinto essa necessidade do chocolate na massa. Mas se vocês quiserem comer, né, e produzir aí sem rechear, dá para acrescentar aí nessa receita que a gente está compartilhando uns 150 gramas de chocolate picado ou em gota. Eu sugiro que seja chocolate nobre, nesse caso, que daí ele traz uma umidade para o cookie. Então, para modelar, eu já tenho a minha massa porcionada e o recheio também porcionado. Aqui a gente só fez um pouquinho, né, para agilizar o processo, mas essa receita vai render em torno de 30 cookies usando essas medidas, né? Na verdade, o caramelo e o chocolate rendem um pouquinho mais, então uns 32 a 34 cookies. Muita gente me pergunta qual que é o segredo de ter cookies tão bonitinhos e padronizadinhos. O segredo é esse, é padronizar realmente o tamanho deles, né? Se ainda não tem segurança usando a colher, é pesando. Então aqui eu pego a massa, eu abro ela, dá pra ver que ela fica inteirinha. O cookie bem redondo, o recheio bem redondinho, eu coloco e daí eu só fecho. Tomo cuidado de ver que ele tá todo envolvido. Enrolo bem. Aqui eu posso conferir ainda também, né, se ficou algum caramelo para fora. E eu amasso. Eu gosto de guardar ele assim, porque daí o cookie na hora de assar fica num formato mais bonitinho. Porque se guardar ele redondinho, ele vai ficar muito alto na hora de assar. E aqui especificamente para decoração, eu gosto de usar a gota, que daí é fracionada e forneável. Porque para embalar, se eu uso chocolate nobre, ele demora muito para secar de novo, né, depois que derreteu. Então, para embalar, ele me dava trabalho, eu sujava a embalagem. Então, só para decorar, eu uso o chocolate forneável. Aqui eu tenho esse trabalhozinho manual de colocar cada gotinha, mas porque eu gosto da estética, fica bem com uma carinha de cookie. E daí eu coloco aqui para congelar. Vou fazer mais um. Às vezes, se a massa está muito gelada, pode ser difícil trabalhar com ela, né? Então, antes de pegar ela para rechear, tira um pouquinho antes da geladeira para ela estar mais macia. Quem já trabalhou com coxinha vai achar fácil rechear o cookie. Nesse caso aqui, como eu falei, o recheio tá num ponto muito bom, mas se por acaso o teu brigadeiro ficou mais molinho, o ideal é que boleie e leve para a geladeira. Deixa lá, pode deixar de um dia para o outro. E daí retira só aquela porção para ir recheando, né? Para ele se manter mais durinho enquanto você recheia. Porque senão fica difícil de passar a massa em volta sem ficar o recheio saindo. E é isso que faz o cookie vazar no forno. Isso serve também se você quiser rechear isso aqui, por exemplo, com Nutella. A gente faz as bolinhas de Nutella e congela. Aí vai tirando em poucas porções, porque a Nutella descongela bem rápido também. E enfim, daí outros recheios que sejam mais molinhos. É isso que dá pra fazer. Então eu armazeno os cookies aqui, bem organizadinhos. Passo o plástico em cima, coloco, né, se precisar de mais. Aqui nessa minha bandejinha cabem 30, 35 cookies. E daí eu congelo assim. Quando ele já está congelado, ele fica durinho. Aí eu consigo mudar daqui para um saquinho de congelamento. Aí depende como é a organização na casa de vocês, né? Ele pode ficar congelado até 3 meses, né? Num freezer, que a gente não abre muito, que mantém a temperatura. E na hora de assar, eu tiro diretamente do freezer para o forno. Agora nós vamos assar os cookies. Eu uso, né, uma assadeira.
sem furinho. Aqui nesse meu forninho vem com umas assadeiras de furinho, daí você pode usar um papel manteiga, mas eu não gosto de assar com papel manteiga, então eu uso uma assadeira que é completa, né, inteirinha. Eu gosto de untar, porque esse cookie ele não é tão rico assim em gordura. Eu uso desmoldante, mas a mesma coisa. Você pode usar um pouquinho de óleo ou um pouquinho de manteiga. Aqui os meus cookies, né? Eu tinha já uns que estavam congelados. E a gente vai assar também para ver a diferença. Os que eu acabei de modelar, que estão molinhos ainda. Então, 2 de cada. Eu coloco no forno pré-aquecido, né? Geralmente é no médio alto. Aqui eu tenho um termômetro, então fica entre 170 e 180 graus. E eu deixo inicialmente por 8 minutos. Aqui a gente tirou os cookies do forno, ele ficou 10 minutinhos. Então como que a gente vê, né, se o cookie tá pronto? Porque se a gente for apertar o cookie, ele ainda está bem molinho, então a gente pode achar que ele não está pronto. Mas se a gente deixar mais tempo, ele vai ficar muito seco. Eu vejo ele como se a casquinha dele já ficou opaca, se ela não está aparecendo úmida. Aí é o ponto que eu vejo que ele está pronto. Eu tiro e coloco na gradezinha para resfriar. Esses 2 aqui eram os que estavam congelados. E esses 2 foram os que a gente já assou agora. Recém-feitos, né? Teve um pouco de diferença no aspecto, né? Esse aqui ficou mais craquelado do que o outro. E isso aqui poderia interferir na hora do recheio, né? Ó, esse aqui ficou mais rachadinho. Dependendo de como tivesse o ponto do nosso recheio, poderia acabar vazando. O congeladinho já fica mais seguro, mais redondinho. Então foi isso, galera. Aqui estão os nossos cookies de chocolate com caramelo. Fiquei muito feliz de vir aqui nesse projeto compartilhar com vocês essa receita. Espero que vocês tentem em casa, espero que vocês gostem. E qualquer coisa vocês podem me chamar lá no meu Instagram, que é o @juconfeiteira. Agora chegou a hora de provar. Tá, gente.